aula anterior, nós trabalhamos as variações da primeira lei, né? Não sei se vocês lembram, né? A gente viu a primeira lei, como que é a primeira lei, e aí vimos as variações da primeira lei, tá? A gente viu a dominância completa e a gente viu codominância, dominância incompleta, agentes letais, e a gente viu que as proporções, elas podem não ser sempre iguais, né? Sempre pode ter algum tipo de modificação de proporção, dependendo do tipo de interação que eu estiver falando. O que a gente vai trabalhar hoje, tá? É a parte de heredograma. O que é um heredograma? É você colocar essas características em o que nós chamamos de árvore genealógica. Então, aquelas árvores genealógicas têm bolinhas, quadradinhos, um é riscadinho, o outro não é e tal. Talvez vocês já tenham até visto, mas vocês já se perguntaram o que significa cada quadradinho daquele, cada bolinha daquela, se a bolinha ela é vazada, se ela é pintadinha, se o quadradinho ele é vazado, se é pintadinho. Então, cada um desses símbolos, tá? Ele representa uma condição diferente dentro da representatividade genética, certo? Então, as árvores genealógicas, as genealogias ou heredogramas, assim como é chamado na genética, elas servem para que a gente possa colocar as sucessivas gerações e observar as características dessas sucessivas gerações de modo a acompanhar, digamos assim, a característica que eu estou interessado. Então, posso ver na primeira geração se tem, na segunda se tem, na terceira, na quarta, na quinta geração, e em que proporção essa característica ela vai aparecer, certo? Então, basicamente, o heredograma, certo? Ele vai ser uma representatividade dos cruzamentos com suas respectivas, ou com seus respectivos resultados, tá? E suas respectivas porcentagens para cada um desses prováveis resultados. Então, é tudo aquilo que a gente fez até agora, sendo que de uma maneira diferente, é um esquema diferente, tá? Ele é bem parecido com um mapa mental, né? Tá cheio de ligações, aonde vai, para onde vem, enfim. Mas ele é um pouquinho diferente, porque o mapa mental você vai ligar uma ideia a várias outras, tá? No caso do heredograma, você vai ligar os cruzamentos e os resultados. E a partir daí, Professor, diz você aí, tá Zé. mostrando a tela ou... Ainda a tela ainda não. Eu tô me mostrando ainda. A minha beleza. Tá bonito? Tá tudo certo? Então, ó, no heredograma a gente vai ver isso aí, viu, Zac? A gente vai ver quais são os símbolos, o que cada símbolo representa, certo? E como ele vai ser colocado, se é um do lado do outro, se vai ter uma ligação por via superior, uma ligação lateral, se é cruzamento ou se é irmão. Então, dependendo de como você posicionar uma linhazinha, dependendo de como você posicionar uma linha para ligar dois símbolos, você pode estar dizendo que eles são irmãos, ou você pode estar dizendo que eles são um casal, tá? Então, você pode estar, enfim, para você ter ideia de como uma coisinha pequena pode mudar completamente a estrutura de um heredograma de uma árvore genealógica, certo? Então, vamos começar agora, viu, Zac? Vou tirar meu rosto feio, deixar minha foto bonita e vamos começar o nosso espelhamento de tela, ok? Vê aí, Isaac, se deu certo. Tá tudo certo. Pelo menos não tá que nem a última semana. Ficou verde, né? É porque deu uma bugada aí, mas enfim. Então, heredogramas, tá? Ou árvores genéticas, árvores filogenéticas, árvores genealógicas, eles vão atuar nessa representatividade, certo? Dos cruzamentos e dos resultados. Então, vai ser uma forma mais prática da gente visualizar como tudo está acontecendo em sucessivas gerações, tá? Então, heredograma também conhecido como pedigree ou genealogia, tá? Os heredogramas eles são muito utilizados, por exemplo, por criadores de animais que têm puro sangue, né? Cavalos, cães e tudo mais. Depois, se vocês tiverem uma curiosidadezinha nisso aí, vocês podem até conversar com o professor Bruno, que ele cria cães de raça, né?
e ele tem um canil registrado e tudo mais. E todas as vezes que é emitido um documento de um animal, vem toda a genealogia desse animal. Tá? Se eu não me engano, tem que vir 5, 6 gerações. Essa parte aí eu não sei dizer direito não, que é muito mais a parte de criação, de como é, mas tipo, para mostrar quão boas são as características daquele animal que o cara está comprando. Né? Então, quanto mais bons cruzamentos eu tiver na genealogia desse animal, maior vai ser o seu preço de mercado. Então, o heredograma dentro da genética vai ser para a gente observar as características, se essas características aparecem ou não e com que frequência essas características elas aparecem. Então, ela vai representar as relações de parentesco entre os indivíduos. Então, como eu disse a vocês, um tracinho pode dizer se o indivíduo ele é um irmão ou se o indivíduo é um cruzante, tá? Ou dois tracinhos, dependendo se for um cruzamento consanguíneo, ou se eu tenho um indivíduo ou dois indivíduos ligados por um único ramo, que aí já é gemeralidade. Então, a gente tem vários e vários pequenos símbolos, digamos assim, que vão representar características diferentes dentro desses graus e relações de parentesco. Representa o padrão de certa herança em uma família. Então, se eu quero determinar, sei lá, a característica da flor ou da cor da flor, lá que a gente viu da Mirabilis, aí eu posso colocar lá. Os dois indivíduos são cruzantes, como eles são cruzados, o resultado, e aí eu posso pegar um indivíduo externo, fazer um cruzamento com um dos filhos, aí já vou ter outra geração, e aí eu vou ter a primeira geração, que é chamada de geração P, ou geração parental. Daí a primeira linhagem de filhos é chamada de F1, a segunda F2, a terceira F3 e assim sucessivamente. Os símbolos aí, ó. Se liga só. Tudo que tiver quadrado é homem, tudo que tiver bolinha é mulher, certo? Então, quadrado homem, bolinha mulher. Quando eu tiver um losango, é um sexo indeterminado. Professor, quer dizer que é o quê? É uma anomalia genética? Não. Tá? Quando o sexo é indeterminado, quer dizer que, independente de ser menino ou menina, a característica ela não vai sofrer nenhum tipo de alteração mediante a determinação do sexo. Então, independente de ser menino ou menina, a probabilidade para aquela característica vai ser a mesma. Por exemplo, para a cor da pele, tá? Vocês acham que ser menino ou menina, ser homem ou mulher, vai interferir na coloração da pele ou vai ter algum tipo de influência sobre a determinação da cor da pele? Eu acho que não. Vai ser a mesma coisa se for tanto homem ou mulher. Exatamente. Eu Então, acho. aí é onde a gente usa esse símbolo, tá? Então, esse símbolo do losango, do sexo indeterminado, é justamente quando uma característica ela é indiferente para ambos os sexos, tá? E aí a gente pode colocar sexo indeterminado. Aqui, quando eu tenho, ó, um quadrado e uma bolinha ligados entre si por uma linha, isso significa casamento ou cruzamento, tá? A gente pode também chamar de cruzamento. Olha só que negócio louco, né? Por exemplo, se eu tenho isso aqui. A tela ficou azul não, né, Zac? Não, tá normal. Se eu tiver isso aqui, ó, um quadrado. Era para ser um quadrado, viu, gente? Mas já tá de bom tamanho. E eu faço Dá essa pra ligação. entender. E eu faço. Era para ser uma bolinha, tá parecendo um ovo, mas tá valendo. Se eu fizer isso aqui, ó, eu tô dizendo. Meu Deus do céu, hoje eu tô. Benza a Deus. Se eu fizer isso aqui, olha como a linha ficou retinha. Eu estou dizendo que está acontecendo um cruzamento ou um casamento, tá? Olha só a posição da linha. Se eu fizer isso aqui, eu estou dizendo que esses indivíduos são irmãos, tá? Olha a diferença, certo? E outra, vê aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui. Eu posso colocar esse cara.
com outro cara aqui. Aqui, esses caras aqui são irmãos, certo? São irmãos. Irmãos. Mas eu posso ter, ao invés... Aí aqui eu teria aqui, né, os pais, que seriam, enfim, os progenitores. Mas eu posso ter esses indivíduos aqui ligados diretamente ao mesmo ramo. Se eles são ligados ao mesmo ramo, certo? Eu tenho indivíduos que são chamados de gêmeos, irmãos gêmeos, tá? Aí eu tenho os gêmeos idênticos, quando eles são ligados por um traço, tá, na horizontal. Ou eu posso ter os gêmeos dizigóticos, são chamados de gêmeos fraternos, tá? Eu posso ter, por exemplo, gêmeos fraternos assim, ó. O que são gêmeos fraternos? São aqueles gerados por dois óvulos e dois espermatozoides. São gêmeos não idênticos, tá? Aqui eu teria duas meninas, tá? Do mesmo jeito, aqui eu teria dois meninos, dois gêmeos, tá? Aí se eu fizer isso aqui, ó, passei um traço no meio, eu estou dizendo que são gêmeos univitelíneos, ou os chamados gêmeos fraternos. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Ai, perdeu a anotação toda. Mas vamos lá. Então, se eu colocar um tracinho no meio, gêmeos fraternos. Professor, posso colocar um tracinho no meio aqui? Não. Por quê? Porque os gêmeos univitelíneos, eles obrigatoriamente são do mesmo sexo, tá? Ou são duas meninas ou são dois meninos, tá? Eu posso ter duas meninas ou dois meninos que são gêmeos, porém são gêmeos dizigóticos ou gêmeos fraternos, tá? Tanto quanto eu posso ter menino e menina também como gêmeos fraternos, mas nunca eu vou ter gêmeos univitelíneos assim, ó, com sexos separados. Isso aqui não é possível, certo? Aqui, ó, quando eu tenho vários indivíduos ligados ao mesmo ramo, são filhos, tá? E se todos são filhos, isso quer dizer que esses indivíduos aqui, eles são irmãos entre si. Eu posso, para eu dizer assim, o segundo filho, quem é o segundo filho? Aí fica meio difícil. E, inclusive, se eu tiver um heredograma muito grande. E aí, eu posso não, eu preciso, na realidade, numerar esses indivíduos aí, tá? Então, esse primeiro indivíduo aqui, ele vai receber o número de 1, ele vai receber aqui o número 2. Aí eu tenho duas formas de numerar: a numeração contínua ou a numeração por geração. Presta atenção, vou fazer primeiro a numeração contínua. Então aqui indivíduo 1, 2, certo? Sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Ó, esquerda para a direita, certo? Se aqui é o indivíduo 2, aqui eu já vou começar a contar a partir do 3. Esse indivíduo vai ser o 3, esse indivíduo aqui vai ser o 4, esse indivíduo aqui vai ser o 5, esse indivíduo aqui vai ser o 6. Aí se eu digo assim, quem é o terceiro filho? O terceiro filho é o indivíduo de número 5, certo? Mas aí eu posso também fazer a numeração por geração. Eu vou colocar aqui em algarismo romano o número 1, certo? E aqui eu vou colocar um... Eita, aqui um feio. Aqui eu vou colocar o número 1. E aqui eu vou colocar o número 2. Tá? Aí aqui em romano eu vou colocar 2.
tá? Porque aqui já vai ser minha segunda geração. E eu volto a contar do número 1. 1. Vixe, como meu 1 tá ficando feio. 1, 2, 3, 4. Aí aqui eu vou ter que dizer o seguinte. Eu quero achar o indivíduo 2. O indivíduo 2, 2. Esse indivíduo aqui, ó, 2, 2. É homem ou é mulher? E aí, no microfone, por favor, porque não dá para eu voltar no chat para ver, não. Larissa colocou mulher, certo? Lívia, vai prestando atenção no que tu tiver dúvida, certo? Você é só perguntar. Pergunte bastante, já que você tem dúvidas em genética, pergunte. Pergunte muito, 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 muito mesmo, tá? Que você vai ficar ótimo em genética. Professor, Oi. literalmente eu não tô entendendo tipo, nada desde o começo, entendeu? Desde o nono ano que eu estudo, mas eu não tô entendendo muito. Relaxa. A gente, quando começar a trabalhar os exercícios, aí dá aquela. Você consegue dar uma associada melhor a cada característica, a cada tipo de interação, e aí vai ficar mais fácil de entender. Mas a base para entender a genética também, Lívia, é um pouquinho de matemática básica, certo? Questão de proporção, de porcentagem, de probabilidade, certo? Então, tem que ter também um pouquinho de embasamento matemático, viu? Então, dá uma olhadinha na matemática também, porque tudo na genética gira em torno de matemática. Mas aqui, você agora que vai me responder, eu quero só que Lívia me responda. O indivíduo 22 é homem ou é mulher? Pelo fato dessas bolinhas tá sendo mulher afetada de mulher normal, creio eu que seja mulher. Exatamente. Então, a mulher, se ela não está rachurada ou não está preenchida, é uma mulher normal. Beleza. Como é que eu vou achar isso aqui, ó? 2 em romano, certo? Vai ser a minha geração, que é essa aqui, ó. Minha segunda geração, certo? 2 em numeral vai ser o segundo indivíduo da segunda geração, que vai ser esse aqui, ó. Também indivíduo 22 vai ser uma mulher normal, certo? Ah, ficou aparecendo um negocinho. Aí se eu disser assim, por exemplo, deixa eu passar aqui, que eu acho que aqui, pronto, aqui, numeração de heredograma, aqui está numerado, não sei se vocês estão vendo, ó. Ele fez uma numeração contínua e ao mesmo tempo ele colocou a geração 1, 2, 3. Aqui ele podia recomeçar a contagem do 1, como acontece. Aqui não vai colocar não, a gente que vai colocar. Mas aqui, ó, eu vou colocar 1, 2, 3 são as gerações, vou fazendo a numeração da esquerda para a direita, certo? E aí, olha só, um quadradinho que está rachurado significa que é um homem com a característica, portador da característica, certo? Uma bolinha branca, uma mulher normal. Um quadradinho branco é um homem normal. Uma bolinha branca, outra mulher normal. Então, todas as vezes que eu Como tiver assim, bolas. professor? Como assim, mulher normal? Vamos supor que a gente esteja falando de pele escura, por exemplo, tá? Então, se eu estou dizendo que a característica em questão é pele escura, todo mundo que for rachurado tem pele escura. Ou eu estou falando aqui de olho verde, então todo mundo que for rachurado, todo mundo que for preenchido, vai ter olho verde. Então a gente sempre vai levar em consideração a condição que está sendo colocada lá no enunciado. Ou seja, a característica que está sendo colocada lá. Vamos supor que eu estou falando de, sei lá,
de albinismo, por exemplo. Pronto. O albinismo é uma condição genética humana que é desencadeada por um gene autossômico recessivo. Aí se liga, Livinha. Minha florzinha do tabuleiro. Você vai começar a entender agora porque quem está dando aula de genética é dado. Olha só. Quem for azão, quem tiver o gene azão... Agora ficou verde. Ficou verde? Pronto, desbugou. Desesverdeou aí, Isaac. Agora tá tudo certo. Esverdeou de novo? Não. Não. Pronto, ótimo. Então se liga só. Presta atenção, Lívia, viu? Agora você vai entender. O gene azão, se está em maiúsculo, é dominante ou recessivo? Eu acho que eu deveria começar a introdução, porque eu não sei o que é dominante nem Ó, recessivo. o gene dominante vai ser aquele que vai sempre expressar a sua característica em maior proporção. Tá? O próprio nome diz dominante, é o cara que domina, certo? E ele sempre será representado por letras maiúsculas. Então, o gene azão dominante, ele vai dar tom de pele normal, tá? Tom de pele normal. E aí, o seu alelo recessivo azinho, ó, se está escrito em letra minúscula, é porque ele é recessivo, ele vai desencadear indivíduos albinos. Tá? O albinismo, para quem não sabe, é uma condição em que não há a produção de pigmentos na pele e o indivíduo vai ficar com um tom de pele muito, mas muito, muito, muito branco. Tá? São indivíduos que não produzem melanina. Aí, vê comigo aqui, Lívia. Se eu tenho um indivíduo azão, esse indivíduo aqui vai ter o tom de pele normal ou albino? Normal. Normal, muito bem. Aí, e você ainda diz que não entende. Normal, beleza. Normal. Tá? Se eu tenho um indivíduo azão, azinho, Lívia. Como que vai Vai ser ser o teu... albino por conta do azinho, né? Não, olha. O azão, ele é chamado de gene o quê? Ai, esqueci o nome. O azão está em maiúsculo, ele é um gene Dominante. dominante. Então, qual a característica que prevalece? Ai, professor. A característica do dominante. Tá? E o dominante diz É, que a pele é o quê? Normal. Então, esse indivíduo aqui, apesar de ser portador do gene para o albinismo, mas ele continua sendo um indivíduo com um tom de pele normal. Aí esse cara aqui, a gente chama ele, Lívia, de normal portador. Por quê? Apesar dele ser normal, ele não vai ser albino, em hipótese alguma. Mas ele tem um gene para o albinismo que pode ser passado para o seu descendente. E aí o seu descendente, ele pode ser um indivíduo albino, certo? O descendente desse cara. Ele não. E se eu tiver essa combinação aqui, Livinha? Ó, azinho, azinho. Se é azinho, azinho, ele vai ser o quê? albino. Albino, muito bem. Aí, tu entendendo. Albino. Beleza. Aí, suponhamos que eu estou falando aqui de albinismo, tá? Então, todos os indivíduos que estão
rachurados, todos os indivíduos que estão aqui, ó, pintadinhos, eles serão indivíduos albinos, tá? Ô, Quer dizer, professor, tem uma dúvida. duvide. Por que, tipo, eles têm dois A? Tipo, vai ser, no caso, a parte do pai e a parte da Exatamente, porque mãe? cada característica é condicionada por um par de fatores, como assim o Mendel disse, que a gente sabe que é um par de genes, cada um desses genes provenientes de um progenitor. Olha só você entendendo. Aí preste atenção nisso aqui, Lívia. No Esse... caso, Sim, vá dizendo. no caso, se, por exemplo, tiver um pai que ele é albino, uma mãe que é albino, Aqui, provável de o filho todo mundo nascer vai ser albino albino. também. Aqui, 8 e Ah, 9. não. Vê 8 e 9 aqui. Eles estão pintadinhos? Aí, ó. 8 vai ser Azinho, Azinho. 9 vai ser o quê? As... Azinho, Azinho. Qualquer cruzamento que eu fizer aqui, só vai dar indivíduo Azinho, Azinho. Ou seja, albinos só geram albinos, certo? Mas, por exemplo, tá vendo esses dois aqui? Eles não são normais? 1 e 2? Tá vendo aqui, Lívia? Tô Pronto. vendo. Então tem Mas, probabilidade dos filhos nascerem normais. ou albinos, por quê? Porque aqui 8, olha de onde 8 vem. 8 é filho de quem? Do cruzamento de 1 com 2, ó. Tá vendo? Então, 8 não é Azinho, Azinho? Porque ele não é albino? Aí tu lembra que tu me falou, ah, professor, tem dois genes assim, por quê? E você mesmo respondeu, porque um vem de quem? Alô, Lívia? Eu não entendi não sua pergunta. Ó, naquela hora que eu falei, que eu tava colocando até isso aqui, ó, o Azinho, Azinho. Aí tu disse, professor, por que tem sempre dois assim? É porque vem um da mãe e um do pai? Exatamente. Então, um desses genes vem da mãe e o outro vem do pai, certo? Certo, minha flor do tabuleiro? Ah, professor, uma pergunta. Pergunta, Por Zac. que tem albino com olhos vermelhos, hein? Aí vai ser nos coelhos, é uma condição genética raríssima, onde ele é albino total para todas as características, tá? Aí se liga só. 8, ele é filho de 1 e 2, certo? Então isso quer dizer o seguinte, que um Azinho deve ter vindo da mãe, ou melhor, do pai, desculpa, que aqui é o quadrado, e o outro Azinho deve ter vindo de quem? Da mãe. Professor, Oi, Lívia. já que, tipo, o 1 e 2, eles são normais, mas por que o número 8 ele vai nascer albino? Por conta das gerações antes dos pais, né? Ou Não, por dos causa dos avós pais dele. mesmo. Porque, ó, Mas se os pais são normais, porque mas aí, ó, o filho aqui eu tenho um Azinho, não tenho? Aí tem. aqui eu tenho outro Azinho, não tenho? Uhum. Mas os pais não são normais, Lívia? São Aí como é que esse pai vai ser normal? Não pode ser azão, azão. Só pode ser o quê? azão e azul. Exatamente, olha só. A mãe vai ser azão, azinho, porque continua sendo normal, mas é portadora para o gene do albinismo. E o pai Ah, também. Ele vai ser, ó, azão, azinho, porque ele é no normal, caso, mas é portador. no caso, se tiver o cruzamento entre os pais e o filho nascer, por exemplo, com síndrome de Down, vai ser, por exemplo, a mãe azão, azinho e o pai Não, azão aí e as azinho? síndromes genéticas já envolvem um outro contexto relacionado com números de cromossomos e tal. A gente vai ver bem lá na frente, certo? Ah, Vamos começar na base aqui, lá na frente a gente vai entender.
Mas, por exemplo, se eu tiver, Lívia, o cruzamento de um indivíduo azão, azão, com outro indivíduo azão, azão. Aí eu te pergunto, qual a probabilidade desse cruzamento aqui gerar um filho albino? Nenhuma, porque os dois são Nenhuma, azão e no caso são normais. exatamente. Olha só, eles são normais e são homozigóticos, ou seja, são normais com os dois genes para a cor normal. Agora aqui, ó, eu tenho o indivíduo azão azinho cruzando com o azão azinho, certo? Aí o que acontece? Eu tenho isso aqui, ó. Azão azinho, certo? Cruzando com azão azinho. Não é isso? Eu tenho uma dúvida. Duvide. Por exemplo, os pais, eles são azão e azinho. Onde eles, tipo, o porquê se forma, onde se forma Aí, esse em azão algum azinho é momento da justamente pelos genética, pais deles. exatamente, em algum momento em gerações anteriores, pode ter ocorrido um cruzamento desse aqui, por exemplo, ó. Se eu pego azão, azão e cruzo com azinho, azinho. O que é que eu vou ter aqui, Lívia? Vai ser tipo albino. Não, eu vou ter o azão, ó, que veio daqui. Então, normal com o Ah. genoma de albino, né? Exatamente, vai ser normal portador para o albinismo. Aí onde veio o azãozinho. Ou pode vir até Tipo desse assim, cruzamento aqui. Ó, Lívia, tu sabe contar até 2, não sabe? sei, né, Pronto. professor? Aqui, ó. A gente vai dizer que aqui é o gene 1 e aqui é o gene 2, certo? Do pai. Aí, da mãe, no caso, né? Que tá ali, número 1. E aqui o gene 1 e aqui o gene 2 do pai. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro com o primeiro, ó. Se eu pegar aqui o primeiro com o primeiro, vai resultar o quê, Lívia? E aí, Lívia? Azão Azão com o quê? com azinho. Não, primeiro com Com primeiro, ó. azão. Azão com azão. Beleza. Ô, Aí agora, professor, oi, meu anjo. dentro, dentro desse contexto, vai também pela cor da, Tá tipo, por exemplo, esse contexto que o senhor está. Não escutei. Tá ruim teu áudio. Alô? Alô, alô? Minha flor, seu áudio tá ruim. Não tô escutando. Mas se liga aí. Presta atenção no que eu tô querendo te passar. Já vai acabar a aula, É, professor. tá quase, né? Aí agora eu vou, ó. Pego o Menos de um primeiro minuto. com o segundo. Primeiro com o segundo aqui vai dar azão, azinho, ó.